Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Finalmente você de novo aqui, Jéssica Balbino. Eu voltei, eu tava aí, assim, queria falar, tô sumida porque tô vivendo, mas não, então eu não consegui gravar porque tava coincidindo com vários compromissos fora, Pois é. tudo certo, e aí eu voltei. A gente tá com a mesma cor de blusa, parecido, a gente tá na mesma paleta. A gente tá com um verde militar, um amarelo militar, em homenagem ao Não, Exército Brasileiro. que lindo, que bacana, quem tá ouvindo agora ficou um pouco assustado. É Quem tá porque chegando aqui pelo Bruno, né? quem chegou pelo Bruno, olha, é brincadeira, a gente não gosta do Exército Brasileiro. E aí, como é que você tá? Saudade de ser. Eu tô bem, você, saudade de vir aqui gravar, de vir aqui rabiscar, eu ia falar, de vir aqui rabiscar também, de vir aqui gravar o Buscar. rabiscos. Esse ano a gente vai ter várias novidades. Esse ano a gente tá entrando pro 8º ano do Rabiscos, tem noção disso? Oitavo ano, e a gente vem aí com novidades, a gente vai ter aí várias coisinhas ao vivo e tudo mais, então Vai, estou animada. vai ter festa, não vai ter festa? Tá, aguardem, preparem. A gente tá com um projeto muito lindo que vai rodar aí pra gente conseguir fazer mais ao vivo e levar pra praça, igual a gente tem feito com Rabiscos. Vai ser bonito. Se você tá chegando aqui pelo Bruno, eu quero convidar você a ouvir o episódio da semana passada, que eu conversei, eu já não tava, mas deixei um beijo pra ela. Uma escritora, a Júlia da Silva Moreira, que é uma mulher trans, faz um trabalho lindo com o seu livro, Acho que Vamos Todas para o Céu, da Diadorim, e a Júlia mistura um pouco de ficção e um pouco da sua própria vida, né, contando um pouco a história desde da criança que nasce biologicamente homem, se descobre mulher, tem todos os dilemas familiares, depois a expulsão de casa, a prostituição, ela vai fazendo um fio condutor, assim, de uma história muito intensa, muito bonita também, não só triste. A gente fala disso no episódio. Então, se você está chegando aqui pelo Bruno, convido para ouvir o episódio da semana passada, que é muito bom. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, pedir também para deixar 5 estrelinhas, não custa nada. Spotify agora você pode comentar também. Se estiver ouvindo a gente pela Amazon, pelo Deezer, pelo Apple Podcast, pelo Audible, favorita a gente também. A gente consegue aí dar uma enganada no algoritmo e chegar um pouquinho mais longe, né, Jé? Sim, por favor, ajuda a gente não tá pedindo nada, a gente só tá pedindo o quê? Um like, né, não custa, o quê? Um compartilhar com seus amigos. Bora ajudar a gente aí a trabalhar pela literatura, Ô, né. Jé, e quem tá na nossa cozinha hoje? Ah, e hoje a gente tem uma participação super especial, eu tô super honrada que ele veio, porque fazia muito tempo que eu queria que ele tivesse aqui com a gente, e finalmente encontramos, esse encaixe, pra, né, de tema e de tempo, de agenda, para poder bater um papo com o Bruno Ribeiro, que é escritor e jornalista, tem um trabalho que transita entre a literatura e a reportagem, tem uma influência bem grande aí do jornalismo investigativo, mas também da não ficção, do horror, do insólito na obra dele. E hoje a gente, convidou ele aqui para falar do livro dele, que é um livro-reportagem, publicado pela Todavia, que chama Era Apenas um Presente para o Meu Irmão, onde ele reconstrói, o crime da Barbárie de Queimadas, a partir de, entrevistas que ele fez, documentos, escuta direta, familiares dos envolvidos, e é um crime que, chocou, muito, mas muita gente não conhece, né. Quando a gente fala em Brasil, a gente tem muito conhecimento, sobretudo do que acontece no sudeste, mas o que acontece fora desse eixo parece que fica sempre muito apagado. E acho que é o que aconteceu com a Barbárie de Queimadas, e aí o Bruno reconstrói essa história nesse livro-reportagem, que é um livro, eh, fortíssimo, né, mas ao mesmo tempo, muito urgente, muito necessário para que não se caia no esquecimento, né, para que esse tipo de crime não caia no esquecimento. A gente tem vindo, de dias muito tristes, assim, para as mulheres, né, eh onde a gente tem tido várias notícias de crimes muito brutais, né, e crimes de gênero, feminicídios,
né. O ano passado a gente teve um aumento muito grande, nesse número, né, nos números recentes, assim, segundo, as pesquisas levantadas, e a gente está falando, desses dados de 2025, por exemplo, de quase 6 mulheres mortas por dia, né. Então, assim, a cada 4 horas morre uma mulher vítima de feminicídio no Brasil. E é um dos casos é um caso, né, que aconteceu na Barbárie das Queimadas. Então a gente pensou, em cruzar esses dados, porque a gente está, né, em tese no mês das mulheres, e aí o que que a gente tem, né, para oferecer para as mulheres? A gente tem o quê? O medo de ser morta o tempo todo, né. E aí o Bruno conta esse crime que ocorreu na Paraíba em 2012, quando um grupo de homens planejou uma emboscada sob o disfarce de uma festa, e aí eles submeteram várias mulheres a uma violência extrema e 2 delas, foram mortas durante essa festa, que seria um presente para o irmão, desse personagem central. Mas aí eu vou deixar o Bruno, falar um pouco também, né, enfim, bem-vindo Bruno, um prazerzaço ter você aqui no Rabiscos, eu sou muito fã da sua obra, e queria que você falasse, um pouco, começasse, né, dizendo o que foi a Barbárie das Queimadas, e como é que você chegou nesse tema, nesse livro, como é que veio o desejo de contar essa história? Obrigado, Jéssica. Obrigado, Padeiro, pelo convite. Muito bacana estar aqui com vocês no Rabiscos, uma honra. Então, para quem não conhece, a Barbárie de Queimadas foi um crime que aconteceu em 12 de fevereiro de 2012. A Jéssica já estava adiantando aí, né, que foi 2 irmãos, Eduardo e Luciano. Luciano ia fazer aniversário e Eduardo veio com essa ideia macabra de dar de presente para o irmão um estupro coletivo, né, eles fariam uma festa, e essa festa seria uma cortina de fumaça para poder atrair algumas mulheres que eles já estavam de olho, especificamente Isabela, que era uma pessoa ali da cidade muito importante, muito querida, muito popular, e Eduardo tinha, né, uma vontade de estar com ela. Então eles fizeram essa festa, armaram, convidaram outros homens para serem cúmplices deles, 10 homens no total, incluindo Eduardo e Luciano. E todos fizeram essa grande armação. Desses 10 homens, tinham 2 menores e 4 deles fingiram ser assaltantes para entrarem nessa festa, né. Então eles entraram mascarados, apagaram as luzes, os homens colocaram máscara, todos os homens, né, e cometeram o crime com as mulheres, né, fingindo que eram assaltantes, amarraram elas, e dos homens ali presentes na festa, só 2 maridos de 2 delas ali que não tiveram envolvimento, que foi o José Renato e o Diego Magro. O resto dos homens todos foram culpados, né. Então, é um nível de barbaridade imenso, né, e uma das razões que eu decidi escrever sobre esse tema, foi por entender que em crimes como esse não acontecem simplesmente por uma questão de eu quero cometer um crime, assim, eu acho que tem algo muito político que atravessa esses crimes. Não só de uma cidade permitir que homens pensem que podem fazer isso, né, mas de uma estrutura social que diz muito de que nós homens temos que ter aquilo que nós queremos, né. Por isso que eu falei no começo que é uma violência masculina. Dificilmente, assim, dificilmente não, diria sem medo nenhum que nenhuma mulher vai fazer isso. Assim, acho que a gente não tem na história, sei lá, talvez tenha alguma coisa ou outra, mas acho que é muito difícil uma mulher pensar em: "Vou fazer um plano desse de fazer um estupro coletivo". Então, é uma violência que parte do homem e isso é algo que eu penso muito nas minhas obras, essa violência que nasce da gente mesmo, né. Então foi um crime que partiu desse desejo, desses homens que queriam essas mulheres a todo custo. Ele foi resolvido com uma certa celeridade, por sorte, teve a delegada Cassandra Duarte, que foi impecável na resolução do crime, então em 3 dias todos já estavam presos, né. Mas o caso infelizmente teve inúmeros desdobramentos, que no decorrer da conversa aqui a gente pode falar, mas no geral é isso, era um caso que me marcou muito. Na época eu morava em Buenos Aires, eu nem estava morando na Paraíba, né, que eu moro em Campina Grande, que é uma cidade pertinho de Queimadas, na Paraíba, mas me chocou muito. Então quando essa história anos depois surgiu, né, como uma possibilidade de eu poder contá-la, eu senti uma grande responsabilidade em contar essa história, né, e ao mesmo tempo essa necessidade de contar por ser homem, né. Eu sei que obviamente que muitas pessoas pensam, né: "Acho que talvez uma mulher deveria contar essa história", mas eu acho que nós enquanto homens temos uma responsabilidade enorme nesse assunto também, né, até porque essa violência é propagada por nós, então
eu acho que a gente tem que colocar à frente, né, se colocar à frente nesses assuntos, da mesma forma que pessoas brancas, por exemplo, têm que se colocar à frente na questão do racismo para mim. Então, foi pesado escrever, foi necessário também, e eu espero que, de alguma maneira, o livro possa impactar as pessoas aí, principalmente nós homens. É legal você falar isso, porque a gente, como a Jéssica falou, a gente está numa semana de uma turbulência de discussões em volta do papel do homem, principalmente pelo boom que deu dos red pills, né, os chamados red pills, que são os homens que querem vomitar essas regras todas para afirmar essa violência, legitimar ainda mais essa violência. Então foi muito questionado isso nos grupos feministas também, que eu acompanho, o papel do homem, até o homem, onde o homem pode falar, não pode, como que é falado sobre isso, né. E eu sei que eu tenho colegas, né, eu e a Jéssica, a gente já falou isso aqui algumas vezes, que tem pessoas que às vezes têm medo de falar de alguma coisa para não ser julgado, às vezes o próprio movimento progressista se ataca: "Você falou no meu lugar", você deu o exemplo do racismo também. Como que você vê esse diálogo, romper essa barreira e chegar, por exemplo, num adolescente que começa a acompanhar um discurso sedutor red pill, que mostra aquele poder, né, renova aquele poder do homem que já nasce intrinsecamente com ele. Como que você acha que é possível esse diálogo também com esse pessoal que pensa de um modo mais violento e está, otimizando essa violência cada dia mais? Sim, Tadeu, eu até trouxe uns dados aqui que eu tinha dado uma pesquisada, que eu acho que vai dialogar bem com o que você falou. Eu estava vendo na página direito dela, no Instagram, uns dados com referências que eles trouxeram bem interessantes, que dizem que os homicídios, né, que as mulheres sofrem, 95% são os homens que causam. Então, foi o Atlas da Violência de 2025 que falou isso. Violência sexual contra as mulheres, 90% são homens. Estupro de vulnerável, 96% homens. E atiradores em massa, nas escolas brasileiras, 100% homens. Então, a gente está falando especificamente de uma violência masculina aí. Não é uma violência, né, no geral. É nossa, é uma coisa da nossa responsabilidade. E por que disso, né, assim, é algo que eu me perguntei o tempo inteiro escrevendo o livro, por exemplo. Eu não sei se eu cheguei numa resposta, né. Mas aí você trouxe essa questão dos red pills, né, esses grupos de ódio, que também é algo muito masculino também, né. Red pills principalmente, né, é a fonte, né, a raiz disso é masculina. Então, eu penso que nós homens temos que, aprender a lidar com as nossas questões de alguma maneira, assim, desde pequenos, assim, a própria educação que é dada pra gente tem que ser urgentemente mudada. Acho que isso vem muito da forma como o homem cresce, porque os mesmos problemas que um homem passa na adolescência, por exemplo, a mulher passa. Então por que um homem que está em crise vai para um lado dos red pills? Por que uma mulher não vai para esse lado? Então tem uma questão aí realmente da gente, né, que não é biológica, como algumas pessoas gostam de querer trazer, né, essa questão: "Ah, o homem é assim por causa de uma biologia", não é. Porque se fosse uma questão biológica, não teriam mulheres com comportamentos machistas também, ou pessoas negras com comportamentos racistas. Então, não tem lógica isso, é algo social mesmo. Nós crescemos com isso. Se eu for pegar a minha criação, vai ter vários momentos chaves ali de tios meus, até de pai, que incitava comportamentos muito violentos. "Você quer, meu filho? Vai lá e pega, toma, é seu". Então imagine você chegar no momento talvez da adolescência, que é aquele momento que a gente já sabe conturbado, e você percebe que as coisas não são suas. Sei lá, aquela mulher que você deseja, ela não é sua. Aquela coisa que você tanto quer não é seu. Então eu acho que entra em crise muito a criação sua, né. Falou: "Pô, mas meu pai disse que era meu tio falou que era tudo meu, que eu sou poderoso, que eu posso tudo, então por que eu não posso?". Então o ódio vem. Então eu não consigo pensar em outra forma de solução para esse problema, se é que há uma solução, da educação. A gente tem que criar e pensar em novos homens, assim, a gente tem que urgentemente rever esses comportamentos nossos, porque senão os red pills da vida e tantos outros grupos de ódio que vão existir sempre vão cooptar a gente. Então é um medo que eu tenho, né, se um dia eu tiver um filho, um homem, obviamente, em como criar um homem, né, nesse mundo, assim, mas eu ainda tenho um pingo de esperança, eu ainda acho que há formas da gente lidar e só da gente estar conversando aqui hoje, né, eu acho que de alguma maneira a gente já está fazendo algo, mas que é preocupante é.
E é muito perturbador, né, assim, eu sou mulher, uma mulher cis e eu fico, né, é isso, assim, é difícil você estar numa roda conversando com mulheres e não se deparar com uma mulher que nunca sofreu nenhum tipo de violência, né, e essas violências elas vão escalonando, né, então é isso, elas começam com uma violência psicológica e tem todo um ciclo da violência, né, que eu não preciso nem dizer aqui, normalmente as pessoas sabem disso, mas acabam sendo atraídas, né, de alguma maneira, porque é isso, é um crime de ódio, né, e aí é um crime de gênero, e a estrutura da sociedade faz com que esse crime se perpetue e a gente fique muito presos nisso o tempo todo, e é isso, né, tem essas escaladas de ódio, como o fortalecimento desses grupos, né, que estão aí na machosfera e como isso faz bastante mal pra gente. Mas eu queria saber, Bruno, o que que te levou para esse caso? Porque quando eu estava lendo o livro, eu fui ficando muito provocada e, ao mesmo tempo, é um livro muito indigesto, né, assim, então eu tinha uma sensação quase de mal-estar físico, lendo o livro. E aí eu queria saber como é que foi para você, esse trabalho, né, de se deslocar de Campina Grande para Queimadas, para poder investigar isso. Quando que isso começou, né, quando se apresentou o projeto para Todavia, eu sei que ele tem que ter já um volume de pesquisa, então acho que você já estava, de alguma maneira, envolvido com isso, né, mas, eu queria que você falasse um pouco, né, se foi a curiosidade, a indignação, como que isso virou uma obsessão para virar um livro, se teve algum momento que esse interesse pelo caso virou algum tipo de assombro, se você lembra da primeira vez que você percebeu que essa história seria uma história que não ia te largar, e o que que foi te perturbando, assim, durante a apuração, né? Se foi só o crime que por si, né, você já dá o nome, né, pra ele de Barbárie das Queimadas, ou se foi esse entorno social, né, que, essa leitura de que era só um presente para o irmão, né, como se você estivesse dando um PlayStation para o seu irmão, assim, né, "Tá aí, se diverte". E não envolvendo, outras pessoas, outras vidas, outros corpos. Então eu queria que você contasse um pouco de como é que foi esse movimento, né, jornalístico e também de escrita desse projeto que para mim, assim, é um baita projeto e eu queria pregar muito a palavra dele, porque eu acho que as pessoas precisam chegar nesse livro, assim, precisam conhecer não só pela história e, né, pra não esquecer, dessas vítimas, mas também pelo rigor e pela qualidade jornalísticos, assim, né, quando eu tenho que dar alguma aula de jornalismo, alguma coisa nesse sentido, é sempre um livro que eu levo e é sempre uma coisa que eu falo, porque eu acho que é um baita livro, assim, né, e tem um rigor aí que, não pode ser apagado também. Tem um trabalho jornalístico muito forte, que foi feito ali na base e que poucas pessoas eu acho que conseguem estruturar isso tão bem, sobretudo numa cidade tão pequena, de interior, né, muito fora dos holofotes, então queria te ouvir um pouco sobre isso. Ah, valeu, Jéssica. Realmente foi um livro que tomou um tempo considerável, assim, da minha vida, tanto para escrever como para apurar, né. E eu penso que todo livro que eu escrevo é urgente, pelo menos para mim, assim, o tema é urgente, o que eu tenho que fazer é urgente, eu acho que isso de alguma forma reflete até na própria escrita minha, que é meio febril, né, meio rápida e tal. E o assunto é muito urgente, né, assim, não só o crime, mas a forma como ele aconteceu me impactou muito, principalmente pelo cinismo dos irmãos, assim, todos os homens, né, mas os irmãos principalmente, Eduardo, em falar que era só um presente, mas assim, todos eles de alguma maneira eles diminuíram muito o peso do crime, né. Por isso que o título do livro Era Apenas um Presente para o Meu Irmão, porque era o apenas, né, que de alguma forma reproduz essa violência masculina, da gente sempre falar: "Ah, é só uma brincadeira, é só não sei o que", e enfim, e isso virar uma bola de neve, que é o que a gente tá vendo hoje. Então, essa história caiu, assim, no meu colo foi alguns anos atrás, eu não vou lembrar o ano específico, mas foi por ali mais ou menos em 2017, mais ou menos, 2018, que uma produtora de cinema de Campina Grande entrou em contato comigo para a gente fazer alguns projetos de roteiro, de audiovisual e, enfim, thriller, crime, sempre é algo que está muito presente na minha ficção. Acabou que a gente chegou na Barbárie de Queimadas e a gente passou de um edital
e a ideia era ficcionalizar essa história, ou seja, né, criar uma ficção a partir da Barbárie de Queimadas. Eu logo percebi que era inviável. Nos primeiros dias, assim, de apuração, entendendo a história, eu já vi que eu não teria condição nenhuma de ficcionalizar isso. Então, o roteiro até que nasceu, mas virou uma outra história, a gente contou uma outra história totalmente diferente. E toda a pesquisa que eu fiz do livro, junto com pessoas muito boas que me ajudaram muito, cito aqui a Ana Kaline, que é lá de Queimadas, né, uma pessoa incrível, ela foi uma das que mais abriram portas para mim. A própria Isânia, que é uma personagem muito importante do livro, irmã de Isabela, que faleceu, né, no crime, e de Priscila, que estava na barbárie, foi violada, mas sobreviveu, e me ajudaram muito. Então fui conhecendo essas pessoas e de alguma maneira eu senti uma necessidade muito grande de contar essa história. Eu comecei a contar sem nem saber o que aconteceria, assim, se ia virar livro, se não ia. Eu fui escrevendo. Eu gosto muito de não ficção. A minha ficção, eu acho que é muito alimentada de não ficção também, porque eu gosto de fazer pesquisa, eu entrevisto. Então fui escrevendo, 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 e quando vi, apareceu o anúncio do prêmio Todavia. Aí eu falei: "Putz, eu acho que isso daqui encaixa com o que eu já estou fazendo aqui". Aí eu dei um gás, eu terminei o livro, na verdade, eu mandei para eles o livro terminado, mas eles ligaram para mim e falaram: "Ó, eu acho que dá para você escrever mais coisas. Esse livro aqui pede mais. Você vai ganhar o prêmio, mas você quer escrever mais?" Eu falei: "Opa, escrevo, vamos nessa". Enfim, mal imaginava que o caso teria tantos desdobramentos depois, porque, enfim, os culpados estavam todos presos não, já tinham muitos soltos, né. Eles pegaram penas grandes, assim, foram mais de 20 anos, né, o Eduardo pegou 106 anos de cadeia, mas não se fica tanto tempo na cadeia aqui no Brasil, né, fica 10 anos no máximo, né. Então os caras já estavam soltos, os menores, né, também, eles ficaram no lado garoto, que é um lar de pra menores, e estava nesse clima. Só que um dos caras que saíram da cadeia, chamado Jacó, foi assassinado em Queimadas. Ele saiu da cadeia, foi pra Queimadas e foi assassinado. E depois Eduardo fugiu da cadeia, que foi um lamentável fato que infelizmente fez com que meu livro terminasse sem um ponto final, né. Eduardo fugiu da cadeia, do PB1, que é o Presídio de Segurança Máxima de João Pessoa, e infelizmente o livro termina dessa maneira, né. Mas Eduardo já foi recapturado, né, ele foi recapturado em 2024. Estava no Rio de Janeiro. Depois a gente pode falar mais sobre isso também, porque a família dele é do Rio, enfim, tem um rolo grande. Mas foi isso, né, eu ganhei o prêmio, eles pediram para eu escrever mais e muitas outras coisas aconteceram nessa história, então eu acabei tentando escrever o máximo possível dessas coisas, e foi por aí. Aí o livro saiu, né, teve uma repercussão bem interessante, a Todavia também fez um ótimo trabalho, e é isso. Ô Bruno, quando você reconstrói um crime, né, envolvendo tanta violência, como que você decide o que que você vai contar dessa violência, o que que você não vai contar dessa violência, se existe um limite ético dessa descrição da violência, como que evitar que essa narrativa vire um espetáculo da dor? Eu acho que é um liame muito difícil para quem escreve, né? Contar, narrar a violência, né? Porque é uma não ficção no final das contas, e você narrar a dor é narrar ali a realidade, né? Então, essa pergunta é muito boa, Tadeu, porque ela também me assombrou a cada página que eu escrevia. Porque como escrever algo tão violento, assim, mergulhado em violência, respeitando as vítimas, buscando não fazer disso um grande espetáculo da violência, né. Eu, no primeiro momento, o que eu quis fazer foi diminuir o máximo possível de expectativa narrativa para o leitor, ou seja, na primeira página do livro eu já conto tudo. No prólogo do livro você já sabe quem são os culpados, o que aconteceu, quem são as vítimas. Então eu não fiz aquela coisa de um thriller, mais ou menos, né, nesse sentido, não um suspense. Você já sabe tudo ali na primeira página. A capa do livro, a gente não queria fazer uma capa espetacular, bonita, uma capa sóbria, que é isso que é a capa do livro. E, na escrita em si, eu tentei ser o mais factual possível e o mais seco. Então, a parte das violências, né, quando elas ocorrem, eu peguei os autos de justiça. Eu não interferi nos autos. No máximo, editei para não contar tudo, porque é muito explícito. Então, eu omiti muita coisa. Deixei subtendido, mais subtendido do que entendido, muitas dessas violências. E também quis fazer vários capítulos em que as personagens femininas desse caso todo tivessem voz ali.
que elas fossem as narradoras e contassem essa história no meu lugar, porque eu também entro como um personagem dessa história, né. Não tem como você contar uma história dessa sem entrar na história. Mas eu tentei no máximo possível me afastar e deixar que essas personagens mulheres fossem narrando e contando, e também assumir o que você está fazendo. Eu acho que não adianta também você escrever uma história tão violenta dessa e, por mais que você respeite, por mais que você faça tudo isso que eu estou dizendo agora, não tem como você não, entender que é violento isso aí. É violento, é pesado, mas o que eu tento afirmar para mim e para os meus leitores é que é necessário. Eu acho que nem tudo que a gente consome tem que ser leve, acho que é importante a gente ter esse peso, e talvez a coisa mais importante num tipo de livro como esse, que eu acho que vale para todos esses true crimes, né, histórias de crimes reais, é você assumir o lado político disso. Eu acho que se você faz uma história de crime real e fica sempre numa postura meio apolítica, né, querendo afastar, talvez só deixando o entretenimento falar ali, eu acho que isso é um equívoco. Então, para mim sempre foi um livro político acima de tudo, e eu tento ir por esse caminho na hora de defender o livro. Ô Bruno, você falou que você, olhou algumas coisas, né, de estatística de violência. Nessa semana eu também estava olhando isso para uma coluna que eu escrevi, e aí eu estava vendo que 65%, de crimes de feminicídio acontecem nesse espaço doméstico, né, ou cometidos, é isso, por pessoas próximas, né, por ex-namorados ou por namorados, maridos, enfim, né, pessoas que estão ali muito próximas nesse ambiente. E ainda assim, né, a gente lidera, o não lidera, mas assim, o Brasil aparece, entre os principais países, né, no ranking de feminicídio, que é uma estatística horrorosa, né, pra gente carregar, assim. A gente teria tantas outras estatísticas melhores, né, pra carregar, mas ainda dentro disso que a gente estava falando, né, como é importante contar esse tipo de história, ainda, que seja muito difícil. Ainda que seja, uma armadilha de alguma maneira, né, porque, ora você tem que, narrar a partir do ponto de vista das vítimas, ora você tem que narrar do ponto de vista dos algozes, enfim. E como, né, fazer essas escolhas e equilibrar elas para que não vire um fetiche da dor essa narrativa é importante. Mas, o que eu queria te perguntar é, se nessa pesquisa, nesse trabalho, você encontrou alguma coisa nesse caso, que revela, né, tem alguma coisa nesse caso que revela algo sobre o feminicídio no Brasil que a gente ainda não quer admitir? Porque, esse crime, ao mesmo tempo, né, que ele é muito extremo, você acha que ele parece uma exceção ou ele é uma síntese? Né, do que são os casos de feminicídio no Brasil. Porque em determinado momento do livro aparece uma frase, né, eles não pensavam que era tão errado. E aí eu acho que essa frase ela reflete muito isso, né, essa naturalização da violência. Então eu queria que você, falasse um pouco sobre isso, assim, né, o que que tá, nesse caso que a gente ainda não admite, né, o que que você tentou trazer com essa reportagem que talvez a gente ainda não consiga nomear enquanto um país que vive índices alarmantes de feminicídio e sequer ainda consegue falar de forma aberta sobre isso, né. Como eu disse, é isso, eu não tenho uma amiga, uma conhecida, uma parente que nunca tenha passado por alguma violência, de gênero, o que é extremamente grave, né, considerando, que eu transito por diferentes círculos e tudo mais, e aí você não ter uma mulher, né, e a maioria delas entra nessa estatística, inclusive com casos judicializados, né, com boletim de ocorrência feito e tudo mais. Então, assim, o que que a gente não tá querendo admitir, o que que a gente não tá nomeando, o que que você pensa sobre isso? Boa, Jéssica. Eu acredito que o livro seja uma síntese, né. Inclusive em alguns eventos que eu fui, eu lembro de algumas pessoas falarem: "Pô, isso", meio que colocar esse crime como crime de cidadezinha pequena, né, assim, "Não, crime de cidadezinha pequena". Pô, o Rio de Janeiro agora teve algo muito similar, né. Tivemos a menina não faleceu, mas enfim, foi uma barbárie o que aconteceu ali, né. Então, isso acontece em todo lugar, acontece em todo lugar.
O irônico, inclusive, é que em cidades pequenas isso até repercute mais, por mais tempo do que em cidades grandes. Exemplo, a Bárbara de Queimadas até hoje é falado em Queimadas. Isânia todo ano coloca um outdoor na frente da cidade no dia 12 de fevereiro, lembrando do crime. Dificilmente, acho que no Rio de Janeiro teria, porque algo assim, porque esses crimes acontecem até com mais frequência, então não é um crime de cidade pequena, né? E para mim é uma síntese do Brasil, desse tipo de violência que nos atravessa, mas nem só do Brasil, né, porque isso acontece também em todo lugar, mas eu diria que é algo que reflete muito esse nosso comportamento enquanto homem. Então acho que o mais difícil de escrever um livro como esse ou de ler um livro como esse, é você enquanto homem entender que um desses 10 rapazes poderia ser você. Acho que isso é o mais brutal, e talvez isso pode ser o maior insight que o meu livro traz. Porque são muitos homens, são 10 pessoas com personalidades diferentes, com cabeças diferentes. Você falou agora da questão doméstica, faz todo sentido, todos eles eram amigos das meninas, conheciam. Isabela foi professora de alguns deles, né? Principalmente dos menores ali. Então, é um crime que realmente, a frase que você falou, que eu coloquei no livro, resume. Muitos deles não sabiam a gravidade do que estavam fazendo. Teve um que nos autos de justiça ela falou: "Ah, eu só segurei", ou seja, ou só toquei, como se isso fosse uma violência menor. Então vejam como o entendimento de violência contra uma mulher está muito mal resolvido na cabeça de um homem, né? Ou simplesmente de um rapaz aceitar participar de uma brincadeira, entre aspas, dessas, né, porque Eduardo chegou para muito deles falando: "Não, é só uma brincadeira, é só um susto", mas eles sabiam o intuito do que ia acontecer, então aceitou, foram todos cúmplices, né. Então talvez o ponto cego aí que o livro ilumina é de imaginar que todos nós homens poderíamos ser um desses caras. Talvez numa idade, se a gente tivesse naquela idade com a adolescente ou até no começo de uma vida adulta, será que não? Acho que é um questionamento muito incômodo, mas que vale a gente questionar, porque se nós não passarmos por esse incômodo, dificilmente a gente melhora enquanto homem. Então, talvez o que o livro trouxe aí, que eu acho que pode ser de mais, interessante, é isso, né, de colocar todos nós homens no lugar desses caras. Nossa, é muito forte isso e é muito importante você trazer esse ponto de vista, porque tem esse contraponto, né? Quando eu digo todas as mulheres que eu conheço passaram por uma violência, é isso, todas elas poderiam ser Isabela, né? Algumas, inclusive, faleceram em razão disso, né? E conhecidos do Tadeu também, enfim, a gente tem, né, várias pessoas que a gente sabe que isso acontece. Então é isso, a gente está sempre de um lado ou de outro disso, né? E acho que eh, falar sobre é muito urgente até para a gente conseguir enfrentar e combater. Mas Tadeu, acho que tinha uma pergunta, Na eu verdade eu queria, até propor uma reflexão aqui, que como eu sou advogado, a minha especialidade é direito penal, né, eu trabalho com direitos humanos, a gente tem uma dificuldade de falar algumas questões punitivistas no Brasil, até mesmo quando a gente fala da esquerda punitivista, porque a estrutura de de uma sociedade doente, então posso colocar aqui os homens violentos dentro dessa sociedade doente, a estrutura por si só ela não muda com prisão. Ela prender homens não resolve o problema, essa é a questão. Resolve um dos problemas, que é não deixar impune, né. Eu sou contra a impunidade, então eu acho que as pessoas têm que ser presas sim, responder pelo seu crime de acordo com a lei que a gente tem. Mas isso não resolve, isso não vai acabar com o machismo, isso não vai acabar com a violência do homem contra a mulher. E é aí que é o nosso problema no final das contas, porque às vezes eu vejo muita gente questionando e às vezes gente progressista querendo endurecer leis, querendo pena de morte, só que isso está mais que provado que não resolve. Então a gente tem uma base estrutural que precisa ser resolvida. E isso é lento, isso depende de uma cooperação social. A gente não consegue falar porque isso não dá voto, isso também sai de um direito simbólico. Então, eu preocupo muito com o que a gente tem que fazer para prevenir, dentro das nossas mesas de debate, com que isso continue progressivamente. E de jeito nenhum que eu quero que essas pessoas não sejam punidas, não é isso. Elas vão ser punidas e têm que ser punidas. Mas a partir daí, o que a gente vai fazer para diminuir? Porque os números mostram que prisão e cadeia não diminui o crime. Se diminuísse, era só colocar todo mundo cada vez mais na cadeia e ir diminuindo. Tanto é que tem um boom, um aumento crescente disso, que eu tenho certeza que vai ter Red Pill que vai ver essa matéria aqui, esse livro do Bruno, e vai falar assim:
"Ah, mas as meninas também toparam, elas quiseram, elas aceitaram", né, aquelas coisas que a gente sabe. Então eu levanto sempre essa reflexão, assim, que é uma reflexão que meio que mexer em vespeiro, né. Quando você fala assim: "Ah, a cadeia não vai resolver o problema", é porque a gente tem que discutir coisas muito mais profundas que essa. E a nossa sociedade, às vezes, eu sinto que ela não está preparada e não tem profundidade, a gente entra num beco sem saída, né. Aí eu não sei como que você vê isso, Bruno, você que estudou, eu queria que você falasse um pouco, você falou, você deu uma pincelada que eles foram presos, foram soltos, um foragiu, mas que você falasse um pouco também dessa estrutura punitivista e como que você vê esse cenário dentro disso que eu falei? Concordo plenamente, Tadeu. Acho que a solução também não é essa. É uma solução muito para aliviar a gente temporariamente, né? Você vê, esse cara pegou não sei quantos anos de cadeia, vou poder dormir em paz hoje. Mas não resolve, né? Acredito que muitas das questões que nós estamos falando aqui de leis até são muito recentes, né? A lei do feminicídio é de 2015, então é tudo muito novo, né? No final das contas, assim, não deveria ser, né? Mas é. E a maneira como nós ainda entendemos esses crimes, eu ainda acho que está engatinhando ainda. No caso da Barbárie, por exemplo, né, o Jacó foi assassinado, um dos culpados que saiu da cadeia, ele foi assassinado em Queimadas. Eu fui entrevistar a irmã dele, e ela não conseguia de forma alguma colocar o irmão dela como culpado do caso. Para ela, ele não era culpado de forma alguma, era o Eduardo, o mandante do crime, que obrigou, que botou uma arma. E essa opinião não era só dela, era geral da cidade, assim, não vou falar de toda a cidade, claro que não, mas uma boa parte da cidade ia por esse caminho de não querer culpabilizar todos os meninos, né, chamava assim ele de meninos, né, que é uma forma também de reduzir, né, o impacto de ser, né, a coisa de ser homem, né, só um menino. Então, muita gente não leva a sério, parece, né, como você falou, ou vai colocar a culpa na mulher, né, vai falar da roupa. A própria Isabela foi muito, inventaram muitas histórias sobre ela para tentarem justificar do porquê que ela passou pelo que ela passou. Então, é tudo, parece que a gente tá sempre engatinhando nesses temas, né, por mais que eu vejo certos avanços, parece que é isso, são 2 passos pra frente e 1 pra trás. E a questão penal é isso, eu acho que, não é por aí o caminho de forma alguma. Exemplo, todos os culpados da barbárie estão soltos hoje, né. O Eduardo é o único preso, na verdade, ele fugiu da cadeia, voltou a ser preso e tá lá na cadeia, não sei quanto tempo ele vai ficar mais, mas obviamente que não vai ficar os 100 anos que era pra ele ficar. Então não é essa a solução, os caras vão ficar isso, vão ficar 8, 10 anos, às vezes 6 anos na cadeia, beleza. Eu acho que é o que você falou, tem que ser punido, né, é uma sensação até de "conforto", entre aspas, até para as vítimas, né, de entender que algo aconteceu. Mas se a gente quer fazer uma mudança mesmo, tem que ir para a base. Eu realmente acredito que é a forma como nós homens temos que nos educar e educar os homens que vão vir no futuro, né. Então, também acho que a questão penal não é o caminho. Teve um lançamento que eu fiz do livro que um cara perguntou isso pra mim, ele foi bem agressivo, assim, falou: "Pô, esses caras deveriam morrer na cadeia, o que que você acha disso?" Eu falei: "Não, se eu morrer na cadeia vai ter outros caras como ele soltos que vão fazer a mesma coisa, então é isso, eu não quero que uma solução que vai me deixar lá vendo uma televisão no sofá e vai falar: 'Pô, é isso aí, tomando uma cerveja, muito bem, 100 anos preso e vou dormir, ou no outro dia eu vou esquecer o caso', não é assim que a gente vai resolver, então, E no outro dia vai ter o outro cometendo o mesmo crime, no outro dia outro. outro e outro e outro, e sempre vai ter, assim, enquanto a gente não realmente sentar, acho que, sei lá, é difícil pensar numa solução geral, né, eu tento pensar nas soluções micros, assim, que é o que está ao meu alcance, né. Nós homens, o grupo nosso de amigos homens, por exemplo, acho que aí a gente pode fazer uma revolução, a gente tem que pegar um amigo e sentar e jogar um papo reto mesmo e: "Velho, isso não tá certo, esse comportamento não dá", ou parar de andar com certas pessoas, enfim, esse tipo de comportamento nós, homens, temos hoje uma obrigação moral de fazer, assim, de realmente saber até onde dá pra gente ir, com que pessoas a gente tem que andar, e eu acredito que é isso que a gente pode fazer, né, ou isso, escreve um livro sobre isso, tá aqui num podcast, é falar a respeito, né, acho que já é alguma coisa. Eu sou contra o punitivismo, mas automaticamente eu fico muito punitivista quando a gente fala disso. E aí é uma opinião muito pessoal, assim, né? Politicamente, claro que eu sou contra. Mas é muito importante isso que você trouxe, Bruno, assim, de
eh, se posicionar, né, contra. Quando você fala assim: "Eu poderia ser um desses 10 caras", e qualquer um, né, qualquer homem poderia ser um desses 10 caras, é sobre isso, assim, é sobre ninguém ter naquele dia falado: "Não, gente, espera aí, não vamos fazer isso não", ou "Vamos fazer só até determinado ponto". Porque extrapola tudo, né, assim, extrapola qualquer limite, do aceitável que foi essa barbárie, assim. E não teve ninguém para no momento ali recuar, né, para parar, para dizer: "Não, espera aí, não, tá errado". Então, assim, teve um pacto, né, que é esse pacto da masculinidade, assim como a gente tem um pacto da branquitude, a gente tem o pacto da masculinidade acontecendo o tempo todo, que é esse pacto do patriarcado, né. Ao mesmo tempo que é isso, é muito difícil pensar numa solução que seja coletiva, e aí a gente vai com essas pequenas, soluçõezinhas e esperando que frutifique, eu acho que frutificam, né, de alguma maneira. Mas eu queria falar, você mencionou o outdoor que, a irmã da ai, gente, fugiu o nome da Isabela, coloca Lisânia, coloca todo ano, na porta da cidade. E eu acho que talvez isso tenha um efeito muito curioso, para dizer o mínimo, né, não deixar esse crime ser esquecido e constranger publicamente a cidade diante do crime, com o outdoor onde, você é obrigado a ler, quem passa por ali é obrigado a ler, né, é obrigado a lembrar do crime, talvez seja uma estratégia de guerrilha bastante interessante, assim, né, eu talvez não pensaria nisso, mas eu acho bastante interessante, porque ao mesmo tempo que é quase uma, né, o outdoor normalmente a gente usa para itens promocionais, né, ou para né, para comemorações, ela comemora inversamente isso, né, e acho que tem essa questão do constrangimento, que talvez, ajude a reduzir esses índices mais do que as prisões, penso eu, joguei aqui, não sei. Mas eu imagino que, normalmente os homens, né, isso pesquisas apontam, né, que os homens têm muito medo de serem ridicularizados, de que, né, serem apontados. Então o homem ele tem muito mais medo de ser visto como um cara que está dentro desse pacto, do que de ser punido, ser preso por estar nesse, né, dele ser, tem mais medo de ser descoberto do que de ser punido, entre aspas, legalmente por isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do outdoor e como que isso marca a cidade também. Como é que a cidade, lida com esse crime, né? A gente sabe que alguns crimes marcam o imaginário coletivo de alguns lugares, e eu imagino que esse, né, marque Queimadas, inclusive, né? Quando se pensa em Queimadas, se pensa na barbárie. Então, como é que é o clima na cidade hoje, né? Aí tantos anos depois, mas quando você fez a pesquisa, como é que é isso? Então, é isso, né, um crime que deixou uma cicatriz eterna em Queimadas. Ela nunca vai esquecer esse crime. Até tinha falado isso, né, esse tipo de crime numa cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, se torna um entre vários, né, numa cidade pequena isso fica muito mais marcado, até porque uma cidade pequena, provavelmente todos da cidade vão conhecer as pessoas envolvidas, que foi o caso de Queimadas, né, todo mundo conhecia. E eram muitas pessoas envolvidas no crime também, né, então todo mundo conhecia os 10 rapazes, todo mundo conhecia as 5 mulheres, né. E é pesadíssimo o clima, assim, pesadíssimo. Essa questão do constrangimento que você trouxe faz todo sentido, é a principal arma de Isânia, né. Acho que era até, acho que agora que Eduardo foi recapturado, eu percebo que tanto Isânia como Priscila, né, são as irmãs de Isabela, elas parecem que seguiram um pouco mais com a vida, eu percebo, que é bom, assim, né. Quando o Eduardo estava foragido, né, a luta ainda estava muito ativa. Hoje eu percebo que a luta existe, obviamente, elas ainda estão na como ponta de lança ali nessa luta, mas eu vejo que elas estão um pouco mais tranquilas. Aí por isso que a gente tá falando dessa importância de se prender, né, pelo menos dar esse alívio, né, assim, o cara tá preso. Mas você falou uma questão do homem ser ridicularizado, é uma coisa que Isânia também fazia. Isânia via algum dos culpados na rua, jogava coisa neles, falava. Só que isso também é perigoso, porque às vezes você vai ridicularizar um cara desse, é aí que ele também pode te atacar. Então, o homem em crise ou o homem envergonhado também é perigoso. Então a gente é perigoso, assim, todos os tipos de sentimentos possíveis de um homem sentir, ele é perigoso. Mas Isânia
foi muito importante, assim, muito, muito importante, porque o crime aconteceu em 12 de fevereiro de 2012, os culpados foram presos rapidamente, mas Eduardo demorou a ser julgado, porque como mandante do crime, ele ficou, né, em prisão, temporária ali, esperando, e ele foi julgado só em 2014, foi 25 de setembro de 2014, e ele só conseguiu ser julgado porque a Isânia movimentou muito a cidade. Ela cutucou queimadas, assim, sem parar, ela ficou lá falando, movimentou muitos grupos feministas. É por isso que eu digo da importância da política. Você não pode tirar a política dessa equação, o coletivo, não dá. Nenhuma luta se faz só, não tem como, assim, isso é impossível. Qualquer mudança que a gente for ter, até no futuro, sobre essas questões, vão ser num coletivo, com grupos feministas que já estão atuando há tempo. E esses grupos juntaram com o exame e conseguiram agitar as coisas a tal ponto que o julgamento de Eduardo aconteceu, né, e ele foi condenado. Mas isso marcou a cidade, tanto negativamente, porque é isso, muitas pessoas são contra Isânia, não gostam dela, né. Como eu falei, por incrível que pareça, tem pessoas que ainda acreditam que a barbárie foi um mito ou uma coisa que só o Eduardo é culpado e os outros homens não. Mas, se não fosse pelo movimento dela, assim, o crime não teria sido resolvido, né. E é interessante ver que em um evento que eu participei, que Zânia estava, ela chegou para mim e falou: "Bruno, essa história é sua também agora". Isso me marcou muito, porque faz parte dessa ideia do coletivo que eu venho falando, né. A Barbárie de Queimadas, de alguma forma, ela conseguiu juntar muitas pessoas boas para ajudar a Zânia, para ajudar as meninas ali. E se há uma arma potente, talvez, para a gente conseguir lidar com todas as questões, a gente está falando de lei, de prisão, mas eu acho que é conhecimento, assim, principalmente para as mulheres. E isso Zânia trouxe. No livro eu relato um momento muito chave de que ela participava de eventos na, na prefeitura, em órgãos públicos de queimadas, né, fazendo palestras, e ela começava dizendo: alguma mulher que está aqui se identifica como feminista, e nenhuma levantava a mão. No decorrer dos anos, todas começavam a levantar a mão, ou seja, você ter conhecimento, eu acho que é muito importante para a mulher. Não sei se a gente vai mudar o comportamento dos homens, mas se as mulheres começarem a perceber: "Pô, esse cara aqui pode me matar em algum momento, então eu vou dar o fora daqui. Então eu vou lá na minha amiga, vou lá na delegada". Uma delegada muito incrível em Queimadas, eu nem sei se ela é delegada lá ainda, que é a Juliana Brasil, que ela começou a receber mulheres na delegacia para fazer uma espécie de grupo de apoio. As mulheres iam lá para conversar com ela, e nem é da função dela fazer isso, mas ela fazia. E isso ajudou muito as mulheres, porque elas começaram a perceber os comportamentos dos caras e conseguia fugir deles a tempo, né. Então, eu acho que esse conhecimento para as mulheres é muito importante, e Zânia foi muito, muito essencial para fazer com que Queimadas se tornasse uma cidade mais equipada nesse sentido, né, das mulheres ali entenderem muitas das coisas que estavam passando, porque Queimadas, assim como o Brasil inteiro, era uma cidade muito violenta, muito corrupta, né, então, essa atitude tanto de Zânia, como de Priscila, como de todas as mulheres, né, que estavam ali, né, as sobreviventes, de ficarem na cidade, eu acho que no primeiro momento foi algo que me impactou muito, que eu fiquei pensando: "Pô, elas poderiam arrumar um jeito de sair, né, e tal". E depois eu pensei: "Não, tem que ficar, realmente, é a cidade delas, porque elas vão sair da cidade, né". E realmente é um ato de coragem, assim, que eu admiro muito por parte delas. Funciona muito como um memorial, né, a importância dos memoriais, né. Eu lembro quando a gente entrevistou o Matheus Leitão, que é Em Nome do Pai, eu acho que é o livro dele, esqueci o nome. É Em Nome do Pai, né, Jé, eu acho. Ele fala Nome que dos pais. Nome dos Pais. Pais, é no plural. Ele fala isso, que quando ele foi em alguns lugares que foi alvo de tortura, né, tanto para a mãe dele quanto para outras pessoas, hoje estava funcionando uma repartição pública qualquer, né. E a importância de você ter esse outdoor, por exemplo, e esse constrangimento, que eu acho que ele é muito pedagógico, não só para os autores, mas para os outros homens também, né. Eh, o seu livro é um memorial. Ele está aí, ele pode ser lido daqui 20, 30 anos, a gente está falando dele aqui e parece que tudo é tudo muito recente, né, porque é recente, porque está acontecendo muitos casos semelhantes. Esse caso ganhou uma notoriedade, quantos não ganham, né, quantos estão sendo ignorados. Eu li recentemente o Parque das Magníficas, da Camila Souza Vilada, e
E as travestis que estão nas ruas, que sofrem tanto, ninguém se importa. Ela fala isso no livro. Tem uma fala que é muito forte, que ela fala assim: Se você acha que mulher sofre, é porque você não é uma travesti". Então a gente tem tantas camadas que a literatura consegue romper, consegue fazer chegar, né. Eu tenho certeza que tem gente que está ouvindo aqui o Rabiscos e vai atrás do seu livro e vai ler e vai falar: "Nossa, eu preciso ficar atento também a outras coisas que estão acontecendo". Então a literatura não deixa de ser também um memorial, assim como um Odoro, assim como qualquer outra coisa que faça a gente não esquecer, né. A literatura ela é eterna, principalmente um livro físico, né, que fica ali, porque a literatura digital ela é acumulada e ela é atropelada o tempo todo, né. Então eu te parabenizo muito, a gente está indo para a reta final do programa, mas eu acho que é muito legal a gente poder deixar esse documento, né. O Rabiscos ele tem, tanto eu quanto a Jéssica, quando a gente começou o projeto, a gente tinha esse ideal de ser uma caixa de documentos, né, Jé, de pautas que a gente pode voltar e ouvir de novo, e fazer esses laços no final da conta, né. E a gente Sim, eu pode falar, claro. sim, é isso, cara, eu acho que faz todo sentido que você trouxe aí do memorial, eu vejo dessa forma também. Eh, é um tijolo, né, eu acho que esse livro é um tijolinho num muro gigante já de outros tijolos de tantas pessoas que contribuíram nesse caso, tanto para os caras terem sido presos ou pra darem suporte para as meninas ali. E eu acho que não sei se a literatura tem uma função ou não, mas se ela existe, né, se é para fazer uma literatura, se é para escrever, eu acho que eu quero que a minha caneta possa pelo menos falar de alguma coisa importante, alguma coisa que possa mudar alguma coisa, ou pelo menos se não for mudar, mude a cabeça de uma pessoa que seja, né. Eu não quero fazer a revolução com a literatura, nem acho que isso é possível, mas se um cara ler meu livro e falar: "Pô, realmente, eu acho que o que eu tô pensando aqui é meio zoado, eu acho que as coisas que eu tô falando com meus amigos aqui não é muito legal", eu acho que já é uma vitória já. Porque eu venho percebendo isso, eu acho que eu escrevi esse livro para nós homens, né. Acho que esse é o grande objetivo desse livro, então, é bacana demais estar aqui com vocês falando sobre isso, bem bom mesmo. E espero também que nossa conversa impacte muito aí nos ouvintes. Com certeza. Eu queria só pontuar uma coisa, o Tadeu falou sobre, né, ser esse acervo, né, e acho que é isso, a literatura nas suas múltiplas plataformas, ela funciona, né, como esse grande museu, assim, né, das coisas, e é isso, né, acho que a gente vai criando memória e passa por tudo, né, passa por escrever, passa por recontar, passa por ouvir as pessoas, passa pelo outdoor da Exânia, né, passa por tudo isso, assim, não deixar esquecer, né. É, e uma outra coisa que eu queria dizer, né, quando o Bruno fala sobre os homens e convoca, né, a essa responsabilidade, que existe, né, dos homens para com o feminicídio e para essa luta, eu convivo com muita gente, assim, com muitos homens gays, né, e não estou dizendo desses homens com quem convivo, mas em alguns momentos eu entendo e percebo que homens gays não se interagem disso, eles se colocam à parte, quase como esse corpo que, não está ali para violar o corpo feminino, mas que de alguma maneira discursivamente alimenta, essas engrenagens do patriarcado e esse pacto da masculinidade para que a gente continue patinando nisso, né. Então é importante que, quando a gente fala de feminicídio, que todas as pessoas, né, todos os gêneros, todas as identidades, estejam presentes nisso, né, que todos os corpos estejam engajados, em tentar entender, em tentar combater, porque não adianta a gente pregar para convertido, então é muito importante que, homens estejam falando sobre isso. Então, né, assim, fazendo o mínimo gente, mas obrigada, né, por isso, assim, por estarem falando sobre isso, porque quando vocês estão falando sobre isso, a gente não tá morrendo, então, né, acho que o objetivo maior é esse, né. Quando a gente pensa na estatística é muito forte, né, a cada 4 horas uma mulher é morta em razão do gênero no país é muita coisa, né, é muito assustador. Então, enquanto a gente está aqui, pelo menos 1 hora já foi e nenhuma mulher morreu aqui via esse podcast, então que bom. Fico muito feliz com isso. Obrigada por isso. A gente tem um quadro aqui, Bruno, chamado Na Sua Estante, onde a gente fecha nosso programa
com alguma dica literária que você possa dar de algum livro que te inspirou quando você estava escrevendo, ou algum livro que você está lendo, ou algum livro que representou alguma coisa na sua vida. É um quadro muito esperado, fica no card depois lá no Instagram com as nossas dicas e a gente queria ouvir você. Legal, Tadeu. Então, no momento eu tô voltando a ler algumas obras do Dostoiévski, Coisa leve. que é um cara que sempre me influenciou muito e é interessante, porque o Dostoiévski fala muito desse tipo de homem doente, né. Interessante que ele sempre falou desse homem doente de uma forma crítica, né. No século XIX ele já colocava esse homem num ponto crítico, né, e não endeusando esse homem, então é uma referência interessante. Mas o livro que eu trago aqui, que foi muito importante para escrever o livro de Queimadas, né, que é A Barbárie de Queimadas, foi o Garotas Mortas, A Selva Amada, que é um livro-reportagem muito bom, também publicado pela Todavia, e foi uma grande influência, porque a Selva se coloca como personagem também, né, ela investiga o assassinato de 3 garotas, né, no norte da Argentina ali, e eu lembro que foi muito importante a leitura do livro. Até para saber quando eu me colocava no livro e quando eu não me colocava, né, porque obviamente ela como uma autora, né, ela se colocou bem mais ali, então foi uma aula de literatura e de não ficção para mim, foi muito importante, eu recomendo para os ouvintes aí. Garotas Mortas, A Selva Amada. Muito bom, tem Tô link também. apaixonada por esse livro, da Selva Amada, eu acho ele Nem gosto. muito sedutor, assim, muito bem feito, muito bem escrito, uma leitura obrigatória. Que bom que você lembrou dele, porque é um livraço. E você, Tadeu, o que que tem na sua estante hoje? Hoje a hora que eu estava, pensando no programa, eu acho que a gente já falou dele aqui, mas eu queria deixar ele como dica, que é o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que é um marco, né, do jornalismo investigativo brasileiro, e ela também trata da violência institucional e mostra como narrar o horror sem o espetáculo também, ela faz isso muito bem. É um livro que eu sempre recorro a ele quando eu vou falar sobre jornalismo investigativo, e eu acho que ele dialoga também com o episódio. E você, já? Eu gosto muito também, da Daniela Arbex, gosto muito desse livro. Para mim, o melhor dela, na verdade, é aquelas que tá lá, não existe uma competição, por que que eu tô falando em melhor? Mas é o que eu mais gosto, é o Todo Dia, Mesma Todo dia, Noite, mesma noite. da Boate Kiss, que eu acho que também é um trabalho Ela rigorosíssimo, podia assim. vir aqui no episódio, no Rabiscos, né? Giotano aqui, vamos convidá-la. Daniela, se você estiver nos ouvindo, venha. Não, a gente vai fazer esse convite. Mas eu vou indicar, um livro que é o da Roxane Gay, que é o Precisamos Falar sobre Abuso. E ela reúne várias, reflexões, relatos, memórias, quadrinhos, contos, autoficção, ensaios, de diferentes mulheres sobre o que é o abuso. E é um livro que tem a apresentação da Ana Paula Araújo, que é uma jornalista brasileira que também tem um livro sobre, violência contra as mulheres. Então acho que são livros que se complementam, e eu acho um excelente livro. Eu gosto muito da Roxane Gay, é uma das autoras que eu mais gosto, assim, ela escreve muito sobre, corpo e também sobre violência contra a mulher, sobre abuso, é uma intelectual e, de origem haitiana que vive nos Estados Unidos, e eu acho muito fabuloso, assim, tudo que ela produz. Então eu vou indicar esse e eu quero indicar mais um, que é o Nomear para Combater, uma tentativa de organizar a raiva para virar pensamento, que é da Nicole Aum. A Nicole Aum que já veio aqui, ela veio falar de outro livro, mas esse é o primeiro livro dela, que saiu pela editora Jandaíra, e ela traz, várias reflexões e tudo mais, sobretudo sobre as estruturas do patriarcado, assim, como desmantelar isso, né, para que a gente tenha um pouquinho mais de paz para existir. Então, é isso, assim, esse livro nessa tentativa de organizar essa raiva que a gente sente, né, e esse ódio e, né, tudo isso que vem quando a gente se depara com tantas notícias tão brutais, né, contra as mulheres. Então ficam essas 2 dicas que, acho que são importantes também aí para esse entendimento do tema. Muito bom. Bruno, quero te agradecer enormemente. Pô, que papo legal, que delícia te ouvir. Que bacana saber que tem uma pessoa tão importante por trás da obra, né? Eu acho que esse privilégio que a gente tem de poder conversar com os autores e com as autoras aqui no Rabiscos é um privilégio muito nobre mesmo. E obrigado, viu? Bruno, você vem falar sobre os outros livros em algum outro momento? Porque, eu sou muito fã da sua obra e aí eu queria que você viesse falar dos seus Isso. outros. Dos outros. Pode me chamar.
Podem me chamar, gente, adorei. Foi muito bom. Eu vou chamar, você venha, por favor. Eu quero muito que você venha, sobretudo sobre o porco de raça, porque é tudo pra mim. Mas obrigada por ter vindo, obrigada pela disponibilidade, pelo carinho e parabéns pelo trabalho. Obrigadão, gente. É isso aí. Vamos organizar nossa raiva, né? Como a Jéssica até indicou o livro aí. Eu acho que esse tipo de papo eu fico pensando que já tem esse intuito, né? Quase como a gente agerir a nossa raiva, né? Ao invés de sair chutando tudo pela rua, a gente conversa, bota pra fora, tenta pensar em coisas, escrever. Eu acho que é importante esses momentos. E obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi bem legal. Obrigado, Ai, viu? massa, um É, beijo. obrigado, viu? Obrigado por esse país. Ó, Logo, logo vai ter um raiz, né? Nossa, a gente já tá vai devendo ter isso, que né? ter, porque faz tempo que a gente tá prometendo, os fãs estão enlouquecidos. Estão enlouquecidos, estão na porta da minha casa aqui pedindo. Então, eu não tô conseguindo sair de casa por conta desses fãs. Isso, um beijo a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Beijo. Tchau, tchau.